transbordou a graça. Olá pessoal, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha a ser com todos, meus amados irmãos, que a paz seja com todos vós. Deus tem arrancado a máscara da falsidade e da hipocrisia de muitos líderes e pastores famosos e religiosos. Muitos pastores famosos e religiosos neste ano de 2022, meus amados. Deus escolheu esse ano para arrancar as máscaras dessas pessoas. E dessa vez, foi a vez de um famoso pastor chamado Raik Carmelo. Ele é um pastor famoso que viaja pelo Brasil todo. E as suas pregações custam por média, olha bem, pessoal, o preço do cachê desse pastor que prega por todas as igrejas no Brasil, em média de R$5.000, o custo das suas pregações. E o Raik Carmelo, ele é reconhecido por uma boa parte da juventude gospel no Brasil. Essa juventude respeita muito esse pastor. Como ele é um pastor ainda jovem, ele tem tido uma vida de pura ostentação. E mostra tudo. Mostra toda a ostentação nas suas redes sociais. Tudo isso nas suas redes sociais ele tem mostrado. E nós temos visto ele em suas redes sociais com carros de luxo, viagens de primeira classe, condomínios luxuosos e vejam, roupas caras. Tudo isso a custo dos cachês que ele recebe das pregações que ele faz nas igrejas. Pessoal. Só que até aí, pessoal, tudo bem, cada um paga o que quiser pagar, quanto quiser pagar, para quem quiser pagar. O dinheiro é de cada um faz com o seu dinheiro o que quiser. Mas tem um grande problema por trás de toda essa riqueza e ostentação que o pastor Raik Carmelo, com a sua cara de executivo motivacional, ele tem. O problema é que ele é solteiro. E para início de conversa, nós sabemos que já está errado ele ser pastor sendo solteiro. E ainda mais sendo um homem jovem e viajando por todos os lugares aqui no Brasil e conhecendo todos os tipos de pessoas. Pessoal. E por todo mundo saber dessa realidade da vida dele, ele foi questionado em suas redes sociais sobre este assunto. O porquê que ele anda solteiro fazendo a obra de Deus. E ele respondeu
que é melhor estar solteiro do que se casar com uma pessoa errada e ficar encalhado pelo resto da vida. Mas veja bem, pessoal, se o pastor Carmelo estivesse nascido dentro da igreja, da obra de Deus e vivido todo esse tempo como crente, como cristão, somente envolvido com as coisas do Senhor, até que poderíamos, dar um desconto para ele. E olhe lá, a gente poderia dar um desconto para ele, e olhe lá, porque isso, a questão da pessoa ter nascido dentro da igreja, dentro dos princípios da igreja, não garante para ser humano nenhum que ele não irá pecar contra Deus e contra a igreja. Porque esse pastor, ele se encontra já há 5 anos. 5 anos sem relacionamento, sem casamento, sem nada. Seria até plausível e aceitável a abstinência sexual do pastor. Mas a questão é que o pastor Raik, ele vivenciou uma boa parte da sua vida no mundo. Ele não nasceu dentro da igreja, não. Ele viveu primeiro no mundo. Então ele provou os prazeres que o mundo ofereceu para ele. Ele provou mulheres, os prazeres das mulheres, das baladas, das bebidas, das noitadas. É isso mesmo. E o pior de tudo é que ainda existe uma suspeita dele ter um filho com uma mulher onde ele teve um relacionamento que ele não assumiu com ela, e ele também não assumiu essa criança. Então, pessoal, ele praticamente teve uma vida muito ativa no seu passado, antes de aceitar o Senhor Jesus. Mas iremos fazer a seguinte pergunta sobre esse assunto. Pessoal, quais são as probabilidades desse pastor que teve uma vida sexual tão ativa permanecer sem relações sexuais com nenhuma mulher por muito tempo? Quais são as probabilidades dele se manter santo, correto, dele se manter em uma vida de abstinência sexual em santidade? Pessoal, é bem difícil um homem que vivia uma vida com uma vida sexual muito ativa, ele ter uma vida de santidade plena, sem sexo com ninguém. Ao nosso modo de ver, praticamente a probabilidade dele ficar sem sexo é 0. Ele irá mais cedo ou mais tarde acabar caindo no pecado da fornicação. E foi o que aconteceu, pessoal. O pastor Raik Carmelo, com a cara de executivo motivacional, está sendo acusado. Olha só, ele está sendo acusado de ter se envolvido com 2 garotas de uma determinada igreja onde ele foi pregar, em ter levado elas para o motel ou hotel e lá ele ter relações sexuais com essas garotas.
Na verdade, ele seduziu elas, né? Seduziu elas. E ele enganando as duas, elas não sabiam que ele estava se relacionando com elas, com as duas, né? Com elas duas. Ou seja, ele enganou as duas garotas, ele iludiu as duas garotas. Então, como ele iludiu as meninas, e as meninas se apaixonaram por ele, e elas perceberam e ficaram sabendo que estavam sendo enganadas, uma das meninas que já estava mais apegada com ele, de início, como ele percebeu que ela estava apaixonada por ele, ele disse para ela, ó, então tá bom, já que você gosta de mim, vamos sair para curtir, ter intimidades de casado. Mas elas não sabiam, apesar que essas jovens, elas não são santas na história. Elas não são santas na história, porque elas são de maiores e já sabiam muito bem o que estavam fazendo. E está na cara o interesse delas. Pessoal, está na cara o interesse dessas garotas por dinheiro. E pela boa vida que esse pastor poderia oferecer para elas. Se ele fosse um trabalhador formal, esforçado, estudioso, correndo atrás da vida para melhorar a sua vida financeira, com certeza elas não teriam se envolvido com ele. Com certeza, esse coitado estava solteiro até hoje. Essas mulheres são um bando de interesseira. Essa que é a verdade. E essas religiosas, elas se entregam mesmo, elas não são todas, lógico, pessoal. Vamos deixar bem claro que não são todas, mas uma boa parte dessas mulheres religiosas, elas acabam se entregando-se por interesse à vida boa e econômica que esses pastores podem oferecer para elas. Até porque a vida ela não está fácil, né? Mas uma grande parte das mulheres de Deus na igreja ainda tem caráter. Tem muitas sim que tem caráter, muitas sim que tem prestígio e tem princípios. E por essas nós deixamos o nosso respeito e o nosso carinho. Mas essas mulheres sim têm se envolvido com esses tipos de homens por causa do dinheiro e da boa vida que o camarada pode lhe oferecer. E foi o que aconteceu com a vida do Garanhão. O pastor Raik Carmelo, com as suas duas garotas, como elas não sabiam, e também quando elas passaram a saber do envolvimento dele com as duas, o que as duas fizeram? Elas chegaram arrependidas do pecado delas ao bispo responsável pela vida religiosa delas e relataram todo o acontecimento. Elas foram lá e denunciaram tudo ao bispo, ao apóstolo, a pessoa responsável pela vida espiritual e religiosa delas, com relação à história que está envolvendo o pastor Raik Carmelo, ao qual ele, iludindo e as enganando, pessoal, a coisa é muito séria. Porque quando foi dita essa situação, quando foi denunciado isso, aí veio a denúncia de que não era a primeira vez que o Raik Carmelo se envolvia com mulheres antes do casamento, iludindo elas e enganando. Não era a primeira vez que ele fazia isso. E sempre que ele realizava as suas viagens para
fazer as suas pregações, ele continuava esse tipo de prática. Porque não era a primeira vez que isso estava acontecendo, que mulheres iam denunciá-lo. Mas, pessoal, o que podemos esperar dessa geração corrupta e perversa? Aonde um ministério ele é baseado na quantidade de inscritos, de likes e de visualizações que se tem nas redes sociais. Não é baseado não pelo caráter, pelo compromisso com Deus e o seu povo que essa pessoa desse ministério tem, ou a unção de Deus na vida das pessoas. Essa geração é uma geração caída e perversa. Mas ainda existe os verdadeiros, os legítimos, os puros vasos, homens e mulheres de Deus na obra do Senhor. E estes é que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ainda conta para glorificar o seu nome e abençoar a sua obra, a sua igreja. Mas me responda, pessoal, agora, meu povo, qual é a sua opinião? Me respondam agora. Qual é a sua opinião sobre este caso? Deixe o seu comentário, entendeu? Não se esqueça de ativar as notificações, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você estar recebendo toda vez vídeos novos que nós estamos fazendo. Pessoal, fique com Deus, um forte abraço e não esqueçam, inscreva-se no canal, deixe o seu like e também, principalmente, deixe o seu comentário para nós estarmos interagindo com vocês. Um abraço e fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus.